Realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Hoje nós temos o quadro Reflexões de A a Z com os seguintes temas: perdão, pobreza e pescadores. O difícil cultivo e exercício do perdão. A não menos difícil prova ou expiação da pobreza. E os pescadores discípulos de Jesus. Já na fala dos nossos analistas. Para o quadro Espiritismo Responde a seguinte questão: vocês falam em espírito, alma, perispírito. Qual é a diferença? O que o médium vidente vê, afinal de contas? Completa nosso programa o Fonte Allan Kardec. Então, Diálogo Espírita número 506, para você a partir deste momento. Prezados, nosso quadro Reflexões de A a Z hoje, trataremos de 3 subtemas, e o primeiro deles é pobreza. Dentro da doutrina espírita, onde que entra a pobreza? Onde é que ela é analisada? O que a doutrina espírita nos traz sobre a dificuldade? Naturalmente, ninguém vai achar que pobreza seja uma facilidade. Eu estou com a Rosa aqui e com a Mariana, vou começar aqui pela direita. Mariana, qual é a sua observação a respeito? Então, na doutrina dos Espíritos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro da Codificação, feita por Allan Kardec, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, isso aí causa um impacto muito grande, porque quando fala pobres de espírito, não está falando a pobreza material. Não está recriminando que nós podemos ter bens material, mas essa pobreza que ele está falando é no sentido da humildade, né? No sentido de buscar primeiro as coisas espirituais, de viver uma vida pautada na observação das leis de Deus. Então, a pobreza que ele está falando é o desapego às coisas materiais. É ter uma visão da evolução espiritual, de uma vida espiritual, não uma vida contemplativa. Mas e no sentido literal? No sentido literal, né? A pobreza, como é que ela é tratada, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo? É uma grande prova, às vezes expiação. É uma grande prova, sim, lidar com a pobreza. Né? Tanto a pobreza como a riqueza. As duas provas, tanto uma como a falta ou o excesso, é difícil. Mas essa pobreza, ela vem trazer para o espírito, né, para ser trabalhado a paciência, a indulgência, né, a busca da melhoria. E a força, né? Porque a pobreza, ela tem 2 aspectos. Ela pode ser uma expiação em que a pessoa luta a vida inteira, faz tudo. E quando pensa que conquistou algum recurso material, cai na pobreza de novo. Em que ela está aprendendo lições, né, em decorrência de abusos do passado. Mas ela pode ser uma provação também. A pessoa nasce na situação de pobreza, por quê? Porque é um espírito que precisa desenvolver a força, a coragem, a determinação. Mesmo que a gente tenha fatalmente que iniciar a vida e passar no estágio de pobreza, não está preso a ele. Pobreza é uma circunstância em que se aplica bem aquele ditado, né? Deus me dá força para aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas me dá inteligência para mudar o que eu posso, o que está a meu alcance alterar. E a pessoa, pelo esforço e pelo trabalho, muitas vezes consegue melhorar sua situação. Para mim tem uma chave, né? Na minha vida de extrema pobreza até uma época, né? Que espiritualmente assim foi uma luz. Qual é a função da pobreza? Ensinar a pessoa, né, o grau de dificuldade pelo qual passam seus irmãos, pelo qual as outras pessoas passam e enfrentam, levar a solidariedade. Então, se a pessoa começa, apesar de ter pouco recurso, a se preocupar com o próximo, a repartir o pouco que tem,
ela não precisa ficar presa à pobreza irremediavelmente. Ela adquire o conhecimento espiritual que ela nasceu para adquirir e, partilhando e sendo generosa, ela adquirindo aquela lição de conhecimento e experiência espiritual, ela tem mérito para melhorar a sua situação, inclusive material. Então é dando que se recebe. A pobreza é vencida assim, né? Pelo cultivo da generosidade. É a perseverança, né? É a confiança, é uma fé raciocinada que nós não estamos sozinhos. Isso. Né? E nós temos ali, né, o amparo, tanto físico como espiritual, principalmente o espiritual, dando força para nós. Já que estamos falando nisso, fica aí já nosso convite, né, no programa da semana que vem. A gente vai, no tema livre, a gente vai abordar o tema o pouco com Deus é bastante. A gente vai desenvolver mais exatamente esses aspectos envolvendo as provas da riqueza e da miséria de uma maneira mais completa. São dolorosas, claro, passar fome é horrível. Frio, fome, né? Continuando aqui com a Rose, vem o segundo dos nossos tópicos de hoje, que é o perdão, Rose. Perdão. O perdão, por muito tempo, foi entendido como um dever moral para com Deus, né? Você tem o dever de perdoar os seus inimigos, de oferecer outra face, de ser benevolente. Hoje em dia, com o desenvolvimento científico sobre os aspectos emocionais, sobre o próprio funcionamento da mente, do ser humano de forma holística como um todo, o perdão adquiriu uma dimensão psicológica, né? Inclusive de medicina do corpo físico, que não tinha. Ele começou a ser entendido como um processo de bem viver, de cultivo da saúde, de equilíbrio da mente, da busca do perdão, não para agradar a Deus, nem para beneficiar o perdoado, mas como uma escolha pessoal de crescimento, de libertação, em que a pessoa deixa de ser vítima da agressão alheia e passa a ser autora, a heroína da sua história, em que ela conseguiu superar e perdoar. Perdoar não significa esquecer, não significa nem conviver facilmente com aquele que foi objeto do perdão. Perdoar significa transcender, deixar que o conhecimento e o respeito pelo semelhante, reconhecendo os defeitos, se ele foi o agressor, que ele possa ter, fiquem para trás. Significa uma opção pela liberdade, por si mesmo, por viver bem. E o exercício do perdão traz benefícios em primeiro, segundo e terceiro lugar para quem perdoa, porque ele se liberta. Guardar a mágoa, o ressentimento, diz um amigo nosso, é como tomar veneno e esperar que o desafeto tenha dor. Isso não existe, né? Então, deixar que a vida se encarregue daqueles que eventualmente nos ofenderam ou nos feriram, sem deixar de buscar os meios legais ou sociais de conter o mal, sem deixar de reprimir o mal, sem deixar de buscar a devida contenção e disciplinamento do agressor, são deveres para conosco. Quando Jesus ensinava a perdoar o semelhante, ele não estava nos dando um caminho místico para um céu distante. Ele estava nos ensinando a viver com saúde, com alegria, com plenitude. Com certeza, né? O perdão faz bem para a saúde, né? Os estudos mostram que diminui o estresse, diminui o cortisol, né? Que ali endurece, ali traz malefícios para a nossa saúde. O ritmo cardíaco é outro. Nosso tempo de vida, ele se estende. Nós vivemos mais alegre. Então, o perdão é um benefício próprio, é para nós. Lógico que nós sabendo, tendo alto perdão, nós iremos também considerar os erros também, as falhas do que caminham conosco. Porque nós também temos as nossas falhas, né? Então, o perdão, ele é benéfico, porque ele vai nos aliviar as nossas dores, então ele reduz a dor, tanto a física como a emocional. Nós vamos sentir menos dor, porque aquele ressentimento, aquela mágoa que acaba conosco, que nos diminui, que nos deixam frustrados, tristes, ela não vai ter espaço no momento que nós tornamos heróis de nós mesmos.
E tem passos cientificamente determinados. O Dr. Fred Laskins trabalhou na tentativa de reharmonização entre protestantes e católicos na Guerra da Irlanda, gente. E ele estabeleceu com seus estudos, suas pesquisas em universidade, no livro O Poder do Perdão, os passos necessários, é uma ciência, para que você consiga perdoar e se libertar. Ele diz que tem que reconhecer a mágoa. Reconhecer a dor, reconhecer, se for o caso, que o ato do outro é errado e tem que ser corrigido, mas não esperar do outro uma coisa que ele decidiu, escolheu não lhe dar. Escolher você mesmo, se você quer viver preso ou se você quer superar aquele peso, deixar que Deus se encarregue, né, daquilo que eventualmente a justiça humana não alcance, e ser o autor do seu próprio futuro, ser proativo, não vítima. É uma coisa que a gente há que se reconhecer que não é uma coisa fácil. É um processo. Né? E eu, no meu modo de entender, começa para você perdoar grandes ofensas, digamos assim, grandes atos que lesam de alguma forma a nossa vida, prejudicam a nossa existência, é saber começar pelas desculpas diárias, das pequenas coisas. Né? Se a gente não conseguir desculpar um esbarrão na rua, por exemplo, né? Um fechado no você carro. Não vai perdoar nunca uma coisa grave. Então o cultivo, eu coloquei lá na abertura que o cultivo e o exercício tem que ser um processo contínuo, né, de desenvolvimento, de aquisição dessa virtude. Senão não tem como dar um salto, né, de um momento para o outro se tornar essa pessoa bondosa, complacente. Não boazinha, nem complacente. Boa. Boazinha e complacente não é cristão, não. E perdão é treinamento, né? Treinar, né? Todos os dias, né? Reconhecer a ofensa, reconhecer, se for o caso, que aquilo é errado. Reconhecer que a pessoa está num processo pessoal dela que você não tem poder de determinar qual seja. Mas reconhecer que você merece viver bem, não conservar presente na sua memória emocional aquilo que aconteceu 10 minutos, meia hora, uma hora atrás. Atualmente você é o autor do seu sofrimento. A pessoa já foi embora, nem lembra o que fez às vezes. Vamos passar ao terceiro tópico. Você começa? Pescador. Falando sobre pescadores. Primeira coisa que a gente lembra, pescadores. É a passagem, né, evangélica que está lá em Tiago, né, quando Jesus, né, passando lá no Mar da Galileia, ele encontra os dois irmãos, né, Simão Pedro e o André, e ele então chega até eles e fala, segue-me. Então eles abandonam a rede e seguem Jesus. Então eles são pescadores, mas pescadores do quê? Né? Da boa nova. E no livro pescadores de almas. De almas, né? De homens e de almas, né? Então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia do Chico, ou pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar que todos nós somos pescadores. Toda manhã nós levantamos e atiramos a nossa rede. Nós estamos na posição do barco. Então, nós estamos aqui pescando, buscando a boa nova, pensando na nossa evolução espiritual e moral. Então, nós pescamos, sim, a boa nova, a bom proceder. E também, ao lançarmos a nossa rede de esperança, nós também estamos pescando os que estão à nossa volta. O que eu penso em termos de pescaria, em primeiro lugar, não posso lembrar de pescaria de verdade, porque ver o peixinho com falta de ar me deixa louca, eu tenho bronquite, não posso olhar. Mas pescar, né, tem vários sentidos. Eu posso pensar na nossa vida diária. O que nós estamos pescando, né, do que nos rodeia? Nós temos no mundo todas as ofertas e circunstâncias. No que eu me detenho? O que eu atraio para mim? O que eu busco? Eu perco meu tempo, né, buscando as notícias da violência, do infortúnio, da dor alheia, ou eu busco maneiras de aplacar, eu busco maneiras de ajudar? Então, o que eu pesco da vida que Deus me deu? Eu escolho lixo ou escolho o enriquecimento pessoal dos valores imortais? Pescar é escolher todo dia aquilo que nos convém, que pode constituir, né, a nossa bagagem ainda pobre de riquezas espirituais.
Pescar na vida, na terra, no mundo, é fazer escolhas. É lançar a isca da nossa convicção no poder divino, mas a determinação pessoal de buscar o melhor. E escolher com energia, positivamente, aquilo que torna o mundo melhor e trabalhar por isso. Sem ser complacente, sem ser bonzinho, mas sendo bom, determinado, trazendo o que é errado à luz, se necessário, para reprimir o mal, sempre que for nosso dever fazer isso, mas sem condenar o agressor, pescando bem nas circunstâncias que nos rodeiam. Voltando um pouquinho para o lado da análise, vejam que são duas maneiras interessantes e distintas, não exatamente, não obviamente antagônicas, mas maneiras diferentes de analisar o mesmo tema, a mesma coisa, né? Mas voltando aqui nesse enfoque da Mariana, a gente lembra também que o que Jesus quis, eu não sei, corrija-me pelo que você colocou, eu não sou tão bom entendedor do assunto, mas foram os 2 primeiros discípulos que Jesus escolheu, sim, né? Para formar os apóstolos, sim. Então vejam que qual é o exemplo, qual é a simbologia que está por trás disso? A humildade, né? Aliás, praticamente todos os demais discípulos passaram por esse crivo, o crivo da humildade, das pessoas simples. Por isso que Jesus, ele falava, pregava lá ainda jovem, né? Jovem, ele começou a pregar aos 30, mas parece que tem uma história que aos 12 ele já pregava nos templos, qualquer coisa parecida. Aos doutos, porém, ele se servia, trouxe, atraiu para junto de si as pessoas simples, porque essas eram que as mais necessitadas. Como ele dizia, não são os sãos que precisam de cura, de médico, mas os enfermos. Então, quem tem muito recurso também, às vezes, não dispõe tempo mental para prestar atenção nas necessidades espirituais. A gente hoje atinge mais as crianças na evangelização, que não tem nada, que são absolutamente desprovidas de recursos, do que os filhos dos frequentadores da casa, que tem um monte de atividade. E nós vamos cair na pobreza. Nosso tempinho já fomos avisados de que o tempo acabou. Fiquei quieto. Segue os nossos demais quadros e voltamos na semana que vem. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto que é muito importante. Estamos todos necessitados de paciência. Então, o assunto de hoje é sobre a paciência. Eu vou ler aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho que aborda sobre paciência. Tá? E diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui, com a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Então, aqui, a paciência, segundo o Evangelho, ela é uma forma muito linda de caridade. Nós devemos praticar a paciência no nosso dia a dia, também nas pequenas coisas, né, da nossa rotina diária. Ter paciência, por exemplo, com uma pessoa que pensa diferente de você. Ter paciência quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. Ter paciência com aquele irmão, com aquela pessoa da família que se afasta ou que sempre tem palavras agressivas
né, que sempre está pronto a agredir ou sempre traz algum argumento que desfavorece a comunicação. Ter paciência com o momento que estamos vivenciando nesse país. Ter paciência, inclusive, com as formas que nós lidamos com os outros no trabalho, com os nossos colegas de trabalho. Ter paciência, no entanto, embora aqui seja bem reforçado a questão de que é uma virtude, que é uma caridade, não significa sermos omissos, não trabalharmos para conquistar as coisas que necessitamos, trabalhar inclusive para o nosso aprimoramento interno, a nossa evolução moral, para aprendermos a ser menos egoístas, menos ambiciosos, menos vaidosos, menos orgulhosos. Todo esse trabalho requer paciência. A paciência também é uma virtude para o nosso próprio aprimoramento no sentido intelectual. Quando estamos fazendo um curso, precisamos ter paciência porque aquele curso vai demorar 1 ano, 2, 5 anos. Quando ingressamos numa graduação, numa faculdade, temos que ter paciência para avançarmos as etapas da faculdade, senão não chegaremos ao final, não concluiremos o curso. Ter paciência não é sinônimo de ser omissos, portanto, porque quando temos paciência, lidamos com as situações adversas. Nós experimentamos as nossas questões mais profundas, mais internas. É ali que vai aparecer as nossas maiores dificuldades. Se o outro pensa diferente de mim, ora, eu vou precisar entender como que eu lido com essa diferença. Se a outra pessoa não segue, né, às vezes, a mesma prática religiosa, a mesma doutrina, o mesmo pensamento político, eu vou precisar entender e vou precisar abrir a minha cabeça para negociar com essas ideias diferentes. Eu terei que ter paciência. Então, a paciência é uma caridade moral. A gente precisa treinar para nos tornarmos pacientes. Então, desde pequenininhos, precisamos ajudar as crianças a ter paciência quando perde um joguinho, a ter paciência quando o outro invade o seu espaço, a ter paciência quando as coisas não saem do jeito que a criança gostaria. Lidar com a frustração, não ser omissos, fazer a parte que nos cabe, trabalhar incessantemente para que a gente consiga melhorar, tanto moralmente quanto intelectualmente. Em qualquer um dos desafios da vida, precisamos treinar a paciência. Essa paciência que nós treinamos nos torna pessoas mais doces, mais resilientes, mais amáveis, e ela é, portanto, o ensinamento do Cristo. Muita paz a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Queridos irmãos, a pergunta que recebemos hoje é a seguinte: vocês falam em espírito, alma, perispírito, qual a diferença? O que o médium vidente vê afinal? Respondendo ao nosso querido irmão, eu vou dividir em etapas essa resposta para tentar ser o mais claro possível. Espírito e alma
na verdade, se referem a quê? A mesma coisa, se refere ao nosso ser, a criatura que somos, a imagem e semelhança de Deus. É algo que não é palpável, que não é possível identificar pelos meios materiais, pois é do plano espiritual. Então seria a nossa inteligência, o que somos na verdade. Imagine não tendo um corpo físico e não tendo mais nem um resquício material sobre nós, seríamos o próprio espírito, somos o próprio espírito, a própria alma, e resumido numa inteligência que compõe nossas emoções, nossos sentimentos, nosso saber, se resume em uma inteligência. O diferencial entre espírito e alma, de forma didática, Allan Kardec usou para definir o espírito quando nós estamos desencarnados, estamos na erraticidade, no plano espiritual, nos mundos onde o espírito é liberto, e alma, o mesmo ser, o mesmo espírito, nós, porém, quando estamos encarnados, quando estamos de posse de um corpo físico, em algum ambiente físico, numa jornada de aprendizado que chamamos de uma encarnação. Perispírito, que é a segunda questão que o nosso irmão coloca. O perispírito, ele é uma forma semimaterial. Ele é um vínculo a unir o nosso corpo físico ao nosso espírito. Imaginem que tudo na natureza ela é gradual. Tudo se compõe, assim como as camadas. Vamos dar um exemplo material, paralelo, as camadas da Terra. Elas começam gradualmente, conforme a profundidade, se alterar até chegar na mais densa compactação do material. Assim, também funciona a união do nosso ser espiritual, que é um ser imaterial, lentamente sendo materializado, né, muito gradualmente e lentamente, a formar um perispírito que o envolve, que é semimaterial, e posteriormente formatando com um material mais denso, um material que seria a forma fluídica existente no planeta onde a gente está, no nosso meio, no nosso caso as células e as moléculas que a ciência identifica da matéria, formando o nosso corpo material. Também é conhecido o perispírito em outras linhas de pensamento como o campo mental, a aura, enfim, existem algumas formas de ver diferente, mas o elemento é o mesmo. O espírito, aquilo que une o espírito ao corpo, que nós chamamos no espiritismo de perispírito. E como a última questão que ele nos coloca é questionando o que o médium vidente vê. Bem, o médium vidente ele tem uma percepção mais aguçada e que ele consegue enxergar um plano um pouco menos denso que o material. Ele consegue se aproximar ao plano espiritual. Por isso ele não enxerga com os olhos, ele enxerga com o próprio espírito, através do seu perispírito. E o que ele vê é um perispírito de um espírito que não está de posse do seu corpo material. Porém, esse espírito está de posse de um corpo muito sutil, de uma matéria muito mais sutil que o nosso corpo, que o envolve e que formata a imagem que este médium pode observar.